Graça e paz a todos. Meu nome é Judá Henrique, sou da cidade de São Paulo, faço parte da Casa Internacional de Oração, Tributai, e quero com você compartilhar uma palavra hoje que está em 2 Pedro 3, versículo 12. O apóstolo Pedro vem discursando sobre o fim dos tempos, ele vem dizendo de forma como Deus julgou a injustiça, a impiedade, e ele termina fazendo um apelo em 2 Pedro 3, versículo 11, dizendo: agora que vocês sabem que todas as coisas serão desfeitas pelo fogo, que tipo de pessoas vocês devem ser? Ele termina o versículo 11 dizendo: vocês devem ser pessoas santas e piedosas. Mas o versículo que eu quero hoje ressaltar e meditar com vocês é o versículo 12, onde ele diz: vocês devem ser pessoas que esperam e apressam a vinda do Senhor. Esse versículo foi impactante na nossa vida há uns 10 anos atrás. Ele tem definido e ele tem inspirado a nossa carreira em Cristo Jesus até agora. Acredito que nesse momento, mais do que em toda a história, fará diferença, fará necessário mencionarmos e lembrarmos este versículo. O apóstolo Pedro está dizendo que necessário é sermos santos. Necessário é vivermos de forma digna de cristãos, dignos da vocação que recebemos em Cristo Jesus. E dentro desta vocação está uma expectativa e uma atividade de esperar a vinda do Senhor. Esta é uma marca na vida dos santos. Pessoas que estão vivendo para Cristo Jesus, mas que estão vivendo também para a vinda de Cristo Jesus. Estão esperando a volta de Cristo e não apenas esperando, estão apressando a volta de Cristo Jesus. Quando nós lemos pela primeira vez, uma pergunta ressaltou no nosso entendimento se somos capazes de apressar a vinda do Senhor, e isso já é algo maravilhoso. Isso já é algo que mexeu e abalou com o nosso entendimento. A igreja é capaz e a igreja é responsável por apressar a vinda do Senhor. Se havia uma determinação de tempo para Cristo Jesus, agora nós estamos ouvindo que este tempo pode e deve ser abreviado pela igreja. Nós sabemos que o versículo de Mateus 24:14 está dizendo que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, e somente depois de toda a palavra ser pregada, da palavra do reino ser pregada a todas as pessoas, o fim virá. Quando o apóstolo Pedro está dizendo que nós devemos apressar a vinda do Senhor, ele está dizendo que é responsabilidade da igreja, na pregação do evangelho, apressar a volta de Cristo Jesus. Diante dessa palavra, nós ficamos num contraste de que se apressamos a volta de Cristo, também podemos atrasá-la. Também podemos impedi-la, também podemos impedir que Cristo volte em nossos dias. Está na mão da igreja, está na decisão da igreja o tempo do retorno de Cristo Jesus. Nós temos uma expectativa de que nos nossos dias, nos dias de maiores trevas da história, nós viveremos o maior despertar da pregação do Evangelho. Hoje nós estamos sendo desafiados a testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus, a testemunhar a palavra de Cristo Jesus todos os dias, a testemunhar aqueles que ouviram e aqueles que não ouviram. Em Romanos 10, versículo 14, o apóstolo Paulo está fazendo um apelo à igreja a que ela se levante como uma voz do Senhor. Ele diz: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nos nossos dias, nós estamos vendo uma igreja omissa no apelo, no testemunho, na pregação. Temos visto na vida de todos os cristãos a ausência do testemunho de Cristo Jesus. No testemunho de pessoa a pessoa, no testemunho de casa em casa, no testemunho nas mídias sociais. E hoje nós vamos ver a restauração, vamos clamar pela restauração de uma igreja que é uma voz que está clamando entre a multidão, preparando um povo habilitado para o Senhor. Nós vamos ver nos nossos dias a restauração de uma igreja que está aliançada em fazer o nome do Senhor grande. Há um salmo, Salmo 103,
que diz assim: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu não me esquecerei de nenhum benefício que o Senhor me fez. O salmista está dizendo: minha alma, fale bem do Senhor. Hoje, nós estamos sendo desafiados a falar bem de Jesus. Nós estamos sendo desafiados a encontrar no nosso interior um anseio, um anelo, um desejo por falar bem do Senhor. Uma geração de Jesus que quer honrar o Pai, que quer falar bem do Pai. Esta é a sua geração. Em Hebreus 3, versículo 13, o autor está dizendo: exortai-vos diariamente, exortai-vos mutuamente diariamente, para que o vosso coração não seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos no tempo que se chama hoje. O apelo da palavra é para que todos os dias da sua boca saia uma palavra falando bem de Deus, engrandecendo a Deus, testemunhando os atributos do Senhor. Que você possa ter na sua vida uma santa dedicação de falar bem de Jesus todos os dias, de falar bem da sua obra na cruz, de falar bem da reconciliação entre Deus e o mundo através de Cristo Jesus, de falar bem da graça de Deus e do poder capacitador que está operando na vida do homem para libertá-lo do jugo do pecado, do jugo da morte, da escravidão do pecado e da morte, para sermos livres e servos da justiça em santidade. Hoje eu quero encorajar você ao versículo de Filipenses 3:8, onde o apóstolo Paulo, inspirado por um amor no conhecimento de Cristo Jesus, diz: eu abro mão de todas as coisas para conhecer a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Hoje eu quero inspirar a sua vida a que você tenha o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, a ponto de desejar, a ponto de dedicar e ao ponto de abrir mão de tudo que é preciso para conhecer Cristo Jesus, para ter o conhecimento do santo na sua vida, para que você seja a geração que compartilhou o conhecimento do santo ao mundo, dando ao mundo a opção de não mais perecer, assumindo o seu lugar como um sacerdote real, na qual o seu compromisso é ensinar, é engrandecer, é fazer conhecidos os atributos de Deus, é fazer conhecido o conhecimento do santo. A palavra diz em 2 Pedro 3, versículo 18, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida nesse dia, que a palavra, que a graça, que o conhecimento cresça hoje na sua vida, que a porção que está sobre você se multiplique, seja enriquecida, seja transbordante em você, que a unção que procede do santo aumente na sua vida, para que você tenha espírito de ousadia, para que você tenha uma santa dedicação de testemunhar aquilo que Cristo deixou, aquilo que recebemos de Cristo. Eu declaro sobre a sua vida: cresça na graça, busque o Senhor, busque crescer na graça, busque enriquecer o poder capacitador, busque na oração, no jejum, busque na proclamação da palavra e busque crescer também no conhecimento de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, no primeiro capítulo, que se formos enriquecidos na nossa fé, formos enriquecidos no conhecimento, de forma alguma iremos cair na tentação do pecado, mas estaremos firmes para sermos recebidos por Cristo na glória. Da mesma forma, faça conhecido no mundo, para que o mundo tenha a oportunidade de ser liberto do seu cativeiro, para que o povo não mais pereça, como está escrito em Oséias 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento, porque os meus sacerdotes deixaram o serviço do ensino da lei. Hoje eu chamo você, como um sacerdote em Cristo Jesus, a se levantar na sua missão. Todos os santos que foram redimidos, lavados pelo sangue, se levante numa santa dedicação de proclamar Cristo, de ensinar cada passagem, cada ensinamento de Cristo, que você tenha uma santa dedicação de fazer o testemunho do Evangelho todos os dias. Este é o poder de Deus para salvar tanto o grego quanto o gentil. Eu declaro que sobre a sua vida, aquilo que é poderoso para salvar o judeu, que é poderoso para salvar o gentil, venha sobre a sua vida. Eu declaro sobre você, que você seja agora batizado pelo Espírito do conhecimento do Senhor,
e que uma santa dedicação, que uma paixão, que um desejo na sua alma de falar bem de Jesus mova a sua vida a dar testemunho deste evangelho, porque sim, nós podemos crer que seremos a igreja que dará testemunho do evangelho a todas as nações em nossos dias. Podemos crer sim que em nossos dias Cristo virá em glória, Cristo virá em honra, Cristo virá soberano sobre os reis da terra. Podemos sim ser a geração que apressou a vinda do Senhor. Eu deixo com você este versículo de 2 Pedro 3, versículo 12, apressando e aguardando o dia de Deus. Uma igreja que ama a sua vinda e que está com a expectativa de receber a coroa, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, a todos aqueles que amam a vinda do Senhor, há uma coroa reservada. Viva por isso, busque isso, trabalhe por isto, que esta seja a dedicação e o propósito da sua existência. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti, que Ele tenha de ti misericórdia e te dê a paz, que você ande diante do Senhor e seja perfeito por todos os dias da sua vida. Deus te abençoe.